Como é que a gente diferenciaria o conceito de empreendedorismo e intraempreendedorismo? Todo profissional que seja autônomo, ele é um intraempreendedor por natureza. Assim como o que é um intraempreendedor? Vamos começar definindo o que é isso. Intraempreender é você desenvolver sua carreira, você planejar a sua carreira. Então é você imaginar, poxa, eu quero ser, usando como exemplo, eu quero ser um grande executivo de uma multinacional. O que eu preciso fazer para ser esse grande executivo, né? Então, poxa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que morar fora algum tempo, eu tenho que entrar ser contratado nessa multinacional e daí desenvolver minha carreira. Então, quer dizer, você começar a enxergar o seu futuro, você planejar o seu futuro para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos e aonde você quer estar. Que é o grande mote de todo, não só empreendedor, como de intraempreendedor. É você entender isso e no caso, para o corretor, é entender aonde quer chegar, dar os passos iniciais para que possa o seu sonho ser realizado, né? Eu, pelo menos em termos etários, em termos de idade, eu acho que eu estou no meio aí do caminho, mas eu vejo colegas que são bem mais velhos do que eu e conseguiram fazer com bastante habilidade essa transição para essa nova profissão. A profissão de corretor de imóveis evoluiu muito ao longo dos últimos anos e continua a evoluir. Então, o profissional hoje, corretor de imóveis, ele está sempre tendo que se atualizar. É uma profissão em constante modificação. Então, para esse novo profissional, digamos assim, o cara que está entrando no mercado, esse profissional que já está no mercado há muitos anos, mas tem que se atualizar. Quais são as estratégias que deveriam ser adotadas para se posicionar bem nesse marketing digital, nesse mundo digital? Para quem está entrando, é importante, Marcelo, primeiro a gente passar essa dica para quem está assistindo o programa, mesmo que você já esteja na metade do caminho, se você já esteja já com 40 anos, com 50 anos, mas que de repente nunca ouviu a respeito do que nós estamos conversando aqui, faça agora. Vamos começar a projetar a sua carreira, né? Primeira coisa, vamos pensar na segmentação. O seu perfil de cliente como é? Você tem a preocupação de pegar qualquer tipo de imóvel para poder tanto negociar quanto alugar? Você tem a preferência por uma classe A, B ou para a classe C, D? Você tem que definir isso muito bem. Depois que você definiu isso, que você sabe aonde você quer, com quem que você quer trabalhar exatamente, aí sim, a gente começa a entrar em outros tipos de questões, como vai trabalhar que tipo de rede social, que estratégia que seria melhor eu alcançar essas pessoas que o meu público-alvo frequentam, né? Que tem os seus aplicativos baixados no seu telefone. Público A e B trabalha usam mais Instagram, Facebook. C e D também usam, até que ponto que usam outras redes, né, como TikTok. Quem é, né? Quem é o seu cliente, né? Acho que a grande resposta que o corretor hoje tem que entender é essa, né? Saber quem é o cliente dele, porque conhecendo o seu cliente, você sabe aonde você vai conseguir conversar com ele, né? Como corretor de imóveis, eu acompanho o trabalho de profissionais de outros segmentos também, que eles veem essas ferramentas, né? Vamos citar aqui alguns nomes, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, eles veem tudo isso aí com uma linhagem muito profissional. E tudo que está ali, eventualmente, de pessoal, é tudo muito bem medido, muito bem calibrado. Em que ponto que essa formação de marca ali nessas mídias sociais é importante e pode impactar depois na venda de produtos? Claro, às vezes a gente fala de produtos, um tênis, uma jaqueta, é um tipo de produto. Mas é claro que para o corretor de imóveis é um ticket bastante alto de forma geral, porque a gente está falando aí de produtos que custam 300, 500, 1 milhão, 40 milhões de reais, então o mundo é o limite. Essa personalidade digital, como é que ela pode influenciar ali na venda depois dos produtos reais? Influencia totalmente, Marcelo. Olha só, o corretor ele tem que entender o seguinte, as redes sociais servem para que a gente atraia os nossos potenciais clientes. E os nossos potenciais clientes, eles têm principalmente empatia com a gente. É muito mais fácil você atrair um potencial comprador com relação aos seus valores serem parecidos com o dele, do que simplesmente com preço. Por exemplo, se você defende o meio ambiente, se você trabalha dentro de uma ONG que ajuda pessoas que estão em fragilidade social, um potencial cliente que tem esses mesmos valores que você, ele
ele com certeza no momento que a gente chama de decisão de compra, ele vai preferir, vai optar muito mais por entrar em contato com você do que com a outra pessoa que não defenda desses mesmos valores. Uma coisa muito bacana, já falando já diretamente de estratégia, que eu acho que a coisa mais prática que a gente poderia fazer para poder ajudar o corretor hoje, aqui no programa, é já desenhar aqui uma estratégia de como você pode fazer. Então, minha primeira sugestão, o corretor, mesmo que você esteja alinhado dentro de alguma outra empresa, você tem uma carreira que você tem que investir nela, você tem que ser um intraempreendedor. No mundo digital, vai lá primeiro e monte um site. Porque o site, ele diferente das redes sociais, porque quando você faz um anúncio na rede social, ele vai descendo à medida que você vai colocando outras coisas. A não ser que você faça o impulsionamento, que a gente chega daqui a pouco. O site não. Dentro do site vai estar lá. Você vai ter a oportunidade de deixar uma página falando quem é você, os seus valores, o que você defende, o que até você a sua acredita, formação acadêmica. Sua formação. Lá dentro do site vai ter também outra página que você vai colocar lá o que você está vendendo, o que você está oferecendo nesse momento, promoções, enfim, como a área atua e como a área chama, né? Os achados. Outra parte você vai colocar os seus contatos, enfim, você tem uma riqueza de informações que você pode montar e deixar dentro da sua página. É importante, Marcelo, as pessoas entenderem que assim, o site, ele é como um barco navegando em um oceano. Os oceanos são o que? São as redes sociais. O que a gente está buscando nas redes sociais? O que a gente chama de leads. A gente está procurando nas redes sociais os nossos potenciais clientes no futuro. Não só clientes, como os fornecedores, né? Donos de casa também, que de repente quer estar procurando alguém que seja sério, que tenha o perfil para que ele possa confiar em deixar o imóvel dele para a venda. Então, a primeira ideia é essa, né? Você trabalhando em uma corretora, numa empresa, você vai montar a sua pessoal. Se pode colocar um linkzinho lá, uma logomarca da imobiliária? Pode, mas é a sua página, a sua rede social. Um belo dia você tem um problema com aquela corretora lá, você sai, a sua imagem está lá sendo trabalhada, até um belo dia que você vai montar a sua própria imobiliária. Começou a entender? Nas redes sociais, a gente tem que desenvolver conteúdos para que as pessoas achem interessante e comecem a nos seguir. Aí você pergunta, poxa, mas o que eu vou desenvolver de interessante para que alguém vá siga uma rede social de um corretor? Só te interrompendo na linha do que você está falando, Hudson, que você hoje está ligado a uma empresa, igual um jogador de futebol. Hoje você está jogando no Flamengo, amanhã você está jogando no Botafogo, por exemplo. Eu me deparei com um encarte publicitário que um corretor me entregou no sinal, só que os imóveis eram da empresa A e o e-mail dele era fulano de tal, ponto, empresa B. @gmail. Talvez seria interessante que ele tivesse criado um outro e-mail, né? Ou, como eu faço com todas as minhas mídias sociais, a maioria das pessoas fazem, só o nome e o sobrenome. Isso, tá vendo? A questão do site aí é outra coisa muito importante, bem lembrado isso, Marcelo, porque olha só, quando você monta o site, você coloca o @ e o nome o seu nome, né? No momento que você resolver fazer um anúncio via Google Ads, você vai precisar do site. Você não consegue colocar um anúncio no Google, você chega no Google e fala assim, tô precisando de um corretor. Aí o cara vai lá e escreve, corretor em Brasília, corretor de imóveis em Brasília, né? O Google vai abrir ali. O Google só vai mostrar quem tem site. Se o cara tá com a casa, independente do tamanho, do porte, do valor, e ele tá procurando alguém para poder oferecer a casa no mercado, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no Google. Quem tem um site é o cara que vai ser o primeiro a ser contactado através do Google, né? Agora voltando lá no raciocínio das estratégias, né? Montou isso aqui, montou o site, já deixou ele já arrumadinho para a pessoa te conhecer, independente da forma como ela chegar em você, né? Tanto no anúncio do Google Ads quanto pela produção de conteúdo que você vai fazer, porque também outra página interessante, boa para se colocar dentro de um site, é a parte do blog, a parte de notícias. Por quê? Porque através, escrevendo realmente, desenvolvendo conteúdos, é onde a gente gera autoridade, Marcelo. Então, quando as pessoas vão lá e vão olhar você falando a respeito de como agir em determinada situação, né? A gente tem que sempre pensar assim, eu tenho que entregar conteúdos, né, artigos, notícias que o meu cliente
queira, né? Porque tem muita gente que erra nisso. As pessoas pensam que tem que escrever conteúdo para quem é da mesma profissão. É como fazer as hashtags do Instagram também, né? É uma outra dica bacana. O advogado escreve algumas coisas relacionadas com o direito para outro advogado. Ele não está fazendo captação de cliente. Ele tem que tirar a dúvida do cliente. São muitas minúcias técnicas que envolvem a compra, né, de um imóvel. Como eu posso saber se esse imóvel não tem algum problema judicial? Se a gente jogar isso lá no Google, com certeza a gente vai começar a ver matérias de alguns corretores já escrevendo a respeito, né? Vai gerar autoridade. Essa percepção, essa simpatia, né? Esse olhar de que você entende, essa respeitabilidade, né? Que é super importante na carreira do corretor. A hashtag, por exemplo, antes que eu escape disso daí, é muito importante. As pessoas têm muito hábito de fazer uma postagem, Marcelo, coloca lá o anúncio dele, escreve embaixo, corretor, imóveis, hashtag, né, alguma coisa relacionada com isso, hashtag, né? Para quem não conhece, é aquele jogo da velha ali, que tem no telefone, você coloca e vai mostrar quantas menções daquele determinado tema tem naquela mídia social. Isso. Mas para pensar, o seu cliente potencial, ele vai seguir a hashtag imóveis? Quem é o seu cliente? Poxa, o meu cliente é classe A. Tá, o meu cliente classe A, ele tem 40, 60 anos, tem uma Mercedes. Viaja para o exterior, é casado. O que essa pessoa tem que ela busca de informação? Então, assim, por exemplo, ele deve procurar sobre finanças, sobre notícias, saúde, né? Alguma coisa relacionada com os filhos ou com os netos. Então, as hashtags para você alcançar esse cara é em cima disso daí. Não adianta nada você escrever uma hashtag corretor de imóveis, né? Então, você quer conversar com essa pessoa, você tem que botar essas hashtags, porque foi o que ela curtiu lá. Uma bela hora tá passando ali, na timeline dela ali, ela vai ver você falando. Você alcançou ela com muito mais propriedade, com muito mais assertividade, do que você colocar uma hashtag que tem 1.300.000 publicações por minuto. Aquilo ali o Instagram vai fazendo assim, ó, você não vai aparecer. É muito importante entender quem é o seu cliente, qual o potencial que ele tem, o que ele faz, quais são as suas alegrias, quais são suas dores. E as suas alegrias, suas dores, a gente vai, dentro do ambiente digital, a gente vai justamente nessas hashtags.